Sejam bem-vindos ao desafio. Sejam bem-vindos ao desafio mais fantasioso e prolixo de todos até então do Sindicato dos Escritores. Eu sou o João e comigo tenho Tots, senhor das terras portuguesas. Ora bem. E também Otávio, das terras não portuguesas, mas não menos burguesas. Olá, da melhor terra portuguesa. E o desafio de hoje é: escreva uma NFT, narrativa fantástica tolkieniana, com pontos bônus seguintes. 1. O personagem principal não é um humanoide. 2. A fantasia se passa em tempos atuais. Ou 3. Todos os personagens que dialogam, por alguma razão, seguem uma regra não explícita na fala. Exemplo, falam cantando, formam frases em haiku ou falam apenas rimando. Muito que E bom. temos um sorteio no final do desafio. Quem adivinhar agora qual que foi o ponto bônus que não foi escolhido vai receber uma participação especial no próximo episódio. Então você pausa o vídeo ou o áudio aqui, comenta e depois volta aqui pra ver se você acertou, né? Isso aí. Isso aí. Não tá difícil hoje Olha, não. Não. eu Hoje temos vou ter que candidatos a realmente. pontos bônus muito competitivos, de fato. Eu realmente esqueci desse ponto bônus mencionado aí, mas depois a gente chega nisso. Aqui eu tenho que fazer um parênteses, que na hora que eu vi esse desafio e pensei nesse ponto bônus, eu até tinha uma ideia para uma história, mas eu deixei tanto tempo antes de começar a mexer no meu texto que ela simplesmente se esvaiu, eu não tinha mais nem forças para tentar resgatar sequer a lembrança do que era a minha ideia. Daí eu deixei por isso mesmo. Perdida no tempo e espaço, né, meu Perdido amigo? no tempo e espaço, Na verdade você literalmente. perdeu na Terra-média, né? Viagem lá. Então Então, vamos ao perdido só no off-top. espaço, só no espaço. Vamos ao Ai, ai. off-top antes da Vamos discussão mais... aos off-topics. Que não é tão off-topic também, que é basicamente o feedback do ouvinte, né? Nós trouxemos no último episódio também e achei relevante trazer, que não é sobre o último episódio de desafio, é mais sobre o último Clube do Conto, que foi o conto A Igreja do Diabo, do nosso amigo Machadão. Grande Machado, E desafiado. eu vou ler aqui o feedback, porque quem mandou foi o Vander de Paula, e ele escreveu muito bem o feedback, então eu acho melhor eu ler o que ele escreveu, que é bem interessante. Ótima escolha, senhores. Sugiro também O Relógio, o desfecho é maravilhoso, e Bons Dias, Raça e Racismo no Brasil. Só para não sei se ficou claro, mas um dos nomes é O Relógio e o outro é Bons Dias, tá? Machado era realista. Ele deixou nas entrelinhas a sociedade racista da época. Exemplo, Quincas Borba só passa a existir quando deixa de trabalhar. Isso revela os valores da sociedade da época. Em Helena, ele faz um discurso maravilhoso sobre o tempo e a relação da escravidão. Na crônica Bons Dias, ele aborda a hipocrisia da escravidão na pele de Pancrácio. Tenta Sugiro falar também bem uma alto o análise... tempo todo. Perdão. Nosso gato É subiu que aqui, deve ser quase delay do áudio derrubou o isso. copo d'água. Deu pra ver só o Vem cá, rabo ali vem cá. da saga. É a saga, né? Essa... Oi, Saga! Oi. Ela conseguiu passar pelo teclado e não destruir a gravação aqui. Achei. Não muito, né, cara? Destrói só se quiser. Ela sabe. O meu Tá, gato já teria apertado em tudo possível e impossível. tá, mais uma vez. Sugiro também uma análise profunda de Dom Casmurro. Há segredos geniais nesse romance. Agora Sim. foi. Agora foi. Segredos Foi a Saga. A geniais. Saga tirou todo o Eu azar ia da falar, gente. cara, ela passou e consertou o áudio, sabia já. Achei. Eu sei que, como nós tínhamos comentado sobre esse ponto, né, do racismo ali, sobre o Machado de Assis se posicionar ou não, né, que tinha um pouco essa crítica, né, que outros escritores mesmo da época faziam para ele. Então achei bem pertinente essas indicações do Vander, desses. Agora eu não sei se são contos, esses que ele falou, eu acho que são. O Relógio de Bons Dias, pelo que eu entendi, Não são contos. sou como Quincas contos. Borba eu sei que não é, no caso. O É Quincas o Borba Zé não, é. mesmo. E o O Helena Bons Dias também, e o talvez. relógio devem ser contos, entretanto. E sim, o Dom Casmurro, esse dia há de chegar. Vem aí.
Não sei se vai ser no Inevitável quadro por anos. Respostas Definitivas ou se vai ser num episódio, mas... Mas ele vem, ele vem. Pode deixar. Muito que bom, então. Obrigado, Wander, por mais uma vez, né, sempre presente aqui no sindicato. Ele já tem a sua cadeira aqui reservada. Mas então, vamos aos contos, João? Vamos aos Vamos aos contos contos. tolkienianos. Inclusive, eu dei até uma colher de chá bem doce pra vocês, inclusive, porque no primeiro conto não tem um diálogo sequer. Eu vou ter que ler sozinho, inclusive. Então vamos lá, João. Acabei de perceber que o telefone do Tots parece uma Pokéagenda. Dexter! Agora faz sentido a decisão inconsciente de escolher essa cor. Eu sempre quis O ter desejo uma secreto de Pokédex. toda criança dos anos 90, né? De querer ter uma Pokéagenda. Sim. Então, Olha que eu já vi capinha de telefone de Pokéagenda. Assim. porra, Pra deve que ser se o legal. seu Deve ser legal. iPhone já é uma Pokéagenda, né, cara? O servo. O povo desta terra já me deu muitos nomes. Já fui designado traidor, inconfiável, ardiloso. Mas em verdade sempre fui fiel, intimamente verdadeiro ao meu propósito: servir. Já tive muitos mestres e jamais lhes faltei em minha servitude. Estive presente em cada batalha, vitória ou derrota. E a cada luta perdida, eu haveria de servir a um novo mestre. Tomado como um escravo, incurável servente de minha própria sina, minha razão de ser. E eu via e sentia, em cada mestre que me comandava, ganância e sede. Sede de poder, de guerra. E com essa sede, eu sabia que teria um novo senhor. Era uma questão de tempo. Ao longo dos anos, dei aos mestres que servi tudo o que me pediram, mas não havia sabedoria em minhas palavras, pois eles jamais queriam conselhos. Não, desejavam apenas minha complacência silenciosa, e que eu instigasse um anseio violento por poder. Alguns se bastavam de apreciar minha companhia. Cada mestre tem sua preferência, e eu assim fazia, incapaz de desobedecer. Já fui afogado, sequestrado, arrastado, mas jamais ferido. E mesmo assim, eu mantinha minha solene obediência ao meu amo, quem quer que fosse. Mas meu mestre atual parece diferente. Sinto algo perturbador nele, um desejo puro que me traz medo. Medo de que talvez minha vida esteja perto do fim. Ele já cedeu à mesma tentação que outros em outras eras. Então por que desta vez seria diferente? Não sei dizer. Sei apenas o que sinto. Sua convicção obstinada, sua repugnância e ódio ao me olhar, ao mesmo tempo que sinto as carícias de seus dedos. Será ele destinado a trazer meu fim? Minha paz? Não sou capaz de responder, ou sequer intervir. Eu sirvo como sou desejado, nada mais. Até mesmo aos que temem minha servidão. Meu mestre me quer sempre perto de si. Mesmo quando foi abandonado à própria morte, eu estava lá, silente e estoico. Fui resgatado à força, e meu mestre ali permaneceu, dado como morto por seu aliado e amigo. Não tardou até ele me reaver. Senti o alívio encher seu ser em nosso reencontro. Ele realmente pode ser diferente. Já viajamos por vales e florestas, cavernas e masmorras, e agora marchamos, montanha acima, ao que creio ser meu serviço final. Queria dar aqui os parabéns pelo uso da palavra silente e estoico. Porra! Eu ia falar a mesma coisa sobre a palavra silente. Acho que é a primeira vez que eu vejo ela. Não, cara, realmente foi a fundo na pesquisa pra aparecer Tolkien, né, cara? Aqui tem Faltou informação. um pouco de descrição do celular. Faltou um pouco de descrição do cenário só. É grande, Eu fiquei com padaria. muito medo de descrever cenário. É que assim, eu fiz mais uma descrição temporal, né, da jornada do que cenário. Porque eu acho que descrição de cenário é uma coisa muito imediata, né? Muito É um texto cênica mesmo, da confessional, cena né? em específico, Sim. né? Então, como eu estendi o texto a cena das eras em si, né? Da Uhum. vida do personagem, bem dizer assim. Eu pulei essa parte de escrever cenário porque não achei que ia caber bem aí. Uhum. Mas ainda Cara, assim, eu acho que como eu já esperava, você foi o único que conseguiu passar uma vibe meio Tolkiana no texto, assim, na forma de escrever. foi o único que literalmente escreveu de algo do Tolkien, né? Também isso, Diretamente. né?
Quase uma fanfic do Do Senhor dos ponto de vista do Anéis. Anel, né? Hum. Mas E o sim, que que porque te mas levou, né? Pode falar, pode. pode. Não, não, pode. O que que te levou a escrever sobre o Anel? Eu sempre gosto de analisar os pontos bônus antes de pensar na história que eu quero escrever e ver qual que. Se cada um deles me inspira alguma ideia diferente. E daí o que me interessou foi o personagem principal não ser um humanoide. E como a gente já estava na temática tolkieniana, eu pensei, tá, o que eu posso escrever do universo do Tolkien em si? Até porque me ajudaria a pensar no que escrever, né? Se eu já tivesse essas delimitações, que de certa forma serviriam como diretrizes também, né? Se você já pensar no universo do Tolkien. E daí acho que a primeira coisa que me veio como um personagem bem presente, pensando no Senhor dos Anéis em si, foi o próprio Anel, né, cara? Que é um personagem, querendo ou não, porque ele é muito presente. Ele não é um personagem vivo, mas os próprios Uhum. personagens tratam ele como uma coisa viva, né? Eles têm sentimentos muito fortes em relação ao Anel. Tanto o Gollum, a Galadriel, o Frodo, todos eles têm uma manifestação bem própria de fora do personagem deles que só o Anel traz, né? Que é aquela sede de poder e tal, que foi isso que me motivou a fazer certos trechos aí no texto, falando dessas cenas, né? No Uhum. caso. É quase um recap aqui do Senhor dos Anéis, né? E eu também gostei, na verdade, de ter essa ideia, porque até onde eu nunca analisei muito profundamente o Senhor dos Anéis, mas eles nunca trataram o Anel como um ser ciente, né? Eu acho que o mais próximo que eles dizem, que chega perto de passar isso, o Anel quer ser encontrado, o Anel quer ser usado. É, Então aí já demonstra algum tipo de desejo, né? Que sim, poderia supor-se algum tipo de consciência e tal, mas eu acho que eles sim. só dizem isso porque é aquela treta que, inclusive, é até meio que ilustrada no Harry Potter com a Elder Wand, né? A varinha anciã, acho que foi traduzido. Que quando tem algum objeto de muito poder, esse tipo de objeto nunca fica muito tempo nas mãos de um dono só, né? Porque sempre vai ter um jeito, sempre vai ter alguma reviravolta da vida ou do destino para que outro se apodere, e assim um ciclo interminável de posse desse tal objeto. E é assim que eu vejo o anel também. E é assim que ele se provou ao longo das histórias do Tolkien. Eu posso estar enganado, mas a varinha anciã do Harry Potter possivelmente se chama a Varinha das Varinhas. E essa é a minha Não, contribuição. eles falam varinha das varinhas, mas acho eles não chamam Nos Mas, Elder, filmes, cara, em pelo inglês menos. eles chamam de Elder One, mas que eles falam varinha das varinhas é verdade. O Anel dos Anéis. O que também não deixa de ser, né? Um Não anel deixa para de ser, todos né? governar. eu queria saber, o que tu falou antes no começo que teve uma outra ideia que você não conseguiu fazer depois? O que que Sim, foi? sim, foi a do meu próprio ponto bônus, dos personagens falarem cantando e tudo mais. Hum, E a razão de eu ter fraseado do seguinte jeito, por alguma razão, que eles seguem uma regra não explícita na fala, eu pensei, eu poderia fazer, por exemplo, personagens conversando sempre por rima, ou sempre meio que cantando, numa terra, por exemplo, que eles fazem isso porque eles foram amaldiçoados, mas não sabem, e assim vai. Essa foi a primeira hum, ideia que me fez pensar nesse ponto bônus. Mas daí, como depois eu não fiquei mais cozinhando muito a ideia, ela acabou se perdendo. Depois nós Entendi. vamos Mas chegar eu lá, mas fiquei, isso foi a eu minha fiquei, eu ruína. fiquei, fiquei satisfeito com, Foi só com o ruim, é isso? resultado desse texto, afinal. Sim, eu Hum, gostei bastante dele. Apesar de ele ser bem curto, eu achei muito, muito bom, muito, muito bem escrito. E como eu falei, me lembrou. Porque eu fui, antes de escrever, eu queria ter tido mais tempo para fazer isso, mas eu fui dar uma olhada, porque eu já li O Senhor dos Anéis fazem uns 20 anos, eu acho, sinceramente. Tá na hora de reler, hein, Tots? É, Vamos trazer ele pro e. clube do livro, eventualmente. ah, olha, tem outros livros do Tolkien que talvez são menos conhecidos, que talvez fossem interessantes, e menores, né? Verdade. Mas então, eu peguei e fui dar uma olhada em trechos aleatórios, assim, do Senhor dos Anéis, só para tentar lembrar mais ou menos como Tolkien escrevia. E, e uma das coisas que eu lembrava, e que eu até, por acaso, estava conversando com uma amiga essa semana, que ela está lendo agora O Senhor dos Anéis pela primeira vez, e
nós estávamos falando sobre isso, do Tolkien descrever cada pedra no caminho, né? E, Uhum. e ela disse que ela estava gostando muito desse aspecto do livro, porque é muito a antítese dos tempos atuais, né? Em que tudo é feito com muita pressa e as pessoas, tipo, assistem seriados ou ouvem podcasts em 1.5x ou 2x para conseguir Sim, sim. consumir mais conteúdo. E não, O Senhor dos Anéis o Tolkien escreve de uma forma que é tipo, não, sente, se acalme, isso aqui é uma história e um universo muito grande e é preciso ir devagar, né? Tolkien olha na tua E, cara, aponta o dedo e fala: "Você vai ler com calma sim". e É, então, eu esse acho que foi um dos elementos. o autor que mais chega próximo disso é o próprio Martin, com as Crônicas de Gelo e Fogo. Não no sentido tão descritivo do cenário, mas do senta aí, essa história é longa, essa história vai longe, É, eu ia até Sim, você falar mas não que vai ter todas as respostas aqui. Mas é uma escrita bem distinta da do a do Tolkien, Martin é assim. muito mais objetiva, porque tipo, é o o que eu ia Martin, dizer, eu como vejo ele as também cenas tão bem resumidas do Martin que Uhum. E elas estão carregadas resumidas mais e pelo puladas, diálogo, né? né? Uhum. É resumidas tipo, e o o quê? Martin, como ele puladas, às vezes pula, é tipo, tem Ah, um personagem que tá ali numa batalha, tá tipo indo pra uma batalha. E daí no capítulo seguinte é outro personagem, aquela batalha já aconteceu e alguém chega e resume em duas palavras, tipo, ah, sim. aconteceu tal O batalha, aquela Tyrion, né? pessoa Uhum. morreu. E daí tipo, O Tyrion no é primeiro livro isso. vai pra uma batalha tipo, no que ele vai pra batalha, no próximo capítulo a batalha acabou, ele foi derrubado no começo da batalha, uma coisa assim. É, É, mas o que no acontece é tipo, seriado é foi muito. muito bem ilustrado isso também, né, então Sim, sim, Uhum. sim. Mas então, eu acho que a diferença é essa aqui, tipo, no Guerra dos Tronos, nas Crônicas de Gelo e Fogo, eu acho que é muito mais complexo do que Senhor dos Anéis no sentido tipo, acho que os personagens são muito mais complexos, muito mais bem desenvolvidos, sim, e a intriga é muito mais política e então tem muito mais, enquanto o Senhor dos Anéis é uma coisa muito mais contemplativa épica. e épica, é muito, muito, muito diferente, com um ritmo completamente diferente. É Eu que o eu Senhor dos analiso Anéis é a que pode não, falar. pode falar. É que o Senhor dos Anéis bem dizer, a planta baixa da fantasia, né, cara? Tipo, a partir dali que se começou a se estruturar a fantasia que a gente conhece hoje. Então eu acho que é muito comum, ele é muito esse negócio do bem contra o mal. Eu acho que a maior camada, assim, de profundidade, porque eu acho que os personagens do Senhor dos Anéis são bem, como que eu posso dizer, unidimensionais, na Uhum, sua maioria. A sim. exceção é o próprio Bilbo e a jornada que acontece com ele, sabe? Esse negócio da tentação, que é um negócio, assim, que o Senhor dos Anéis foi essa planta baixa, mas ao mesmo tempo ele tinha um negócio ali de profundidade, ele não é uma fantasia genérica, né? Ele Uhum. tem esse negócio da tentação do herói falho, isso é legal. Isso é uma das coisas que eu mais gosto do Senhor dos Anéis, porque no geral não hoje em dia eu já não gosto mais tanto, porque eu já cansei dessa fantasia, né. Já cansei desse mundo fantástico. Só que foi muito genial o que ele fez pra época dele. Agora se você comparar com o Martin você consegue trazer as tramas de Game of Thrones para os dias atuais, né, por se tratar de algo tão político. Uhum. Tem a fantasia ali no meio, mas é muito mais político, é muito mais Até moderna, por porque assim o dizer. Martin se baseou em muitos episódios reais, né, ok, aconteceram alguns séculos atrás, mas coisas reais. Enquanto o Tolkien criou meio que do nada um universo inteiro, muito complexo, assim. O Hobbit ele escrevia para os filhos dele dormir, né, uma parada assim, Uhum. bem interessante. Eu Mas eu vejo O Senhor dos Anéis como tendo só um ao longo de toda a trama, né, só um ponto realmente climático, que seria quando o Frodo chega lá na Montanha da Perdição, né, no momento de jogar o Não Anel, porque basicamente toda a jornada se resume a isso: vamos levar o anel para a montanha para lá nos desfazermos dele. Há outros pontos menos climáticos ao longo da jornada, claro, mas a história basicamente se resume ao momento que ele está na montanha. Ao passo que o Senhor dos Anéis não, o Game of Thrones, ou as Crônicas de Fogo e Gelo, no caso, tem não tem um propósito bem definido do começo da história, tipo, qual que é o grande objetivo? Não tem um grande objetivo, porque são vários personagens com várias ambições e razões diferentes, né? E eu vejo
a obra do Martin tendo muito mais pontos climáticos, altos pontos climáticos do que o Senhor dos Anéis. E isso deixa uma montanha-russa de emoções bem mais interessante, no meu ver, né? Porque, claro que tem que ser justo e falar que as Crônicas de Fogo e Gelo tem muito mais personagens, como o Otávio falou, pluridimensionais, né? A passo que a maioria dos personagens do Senhor dos Anéis são mais unidimensionais, mais servindo ao seu próprio propósito. E nas Crônicas de Fogo e Gelo a gente vê os personagens com muito mais falhas, muito mais humanos. E acho que até por isso que muitas das tramas nas Crônicas de Fogo e Gelo se desenvolvem, né? Justamente pelas falhas dos personagens. Um grande exemplo que eu gosto de usar nisso aqui é a morte do Oberyn, no caso. Que Ah, foi só uma preciso questão ver de isso. ego que fez Uhum. ele morrer e que fudeu a trama completamente para muitos personagens, porque o Tyrion foi condenado à morte, acabou tendo que matar o pai dele, fugiu para outro continente depois, então isso tudo, se você parar para ajudar, foi porque o Oberyn não quis acabar logo com o Montanha no duelo, que ele poderia ter feito com muita facilidade. Por acaso, Então foi uma arrogância do personagem que cagou toda a história. eu vi semana passada um meme sobre o Oberyn, que era tipo, Oberyn, hoje não é o dia que eu morro, também o Oberyn morre naquele dia. Não, cara, esse tipo de frase com o Tolkien é muito karma instantâneo, cara. É muito foda. Muito, muito, muito. Mas e agora, tu tava falando, João, tu me lembrou que tem mais um personagem na trama do Senhor dos Anéis que tem uma camada de profundidade, que é. Eu esqueci o nome dele, mas ele morre logo no final do Ah, primeiro é o filme. Xambin, É provavelmente. o Xambin, o ator é o Xambin, sim. É, Boromir. É, Boromir, Boromir. ele também tem essa camada de profundidade que ele se rende ao anel, né? Sim. Ele já mostra, já dá uma prévia do que vai ser essa jornada, bem dizer. Mas, só que uma coisa que acaba se tornando repetitiva é aquilo, né? Todos os personagens da sociedade são bons, é o anel que os Sim. corrompe, né? O instrumento do mal, né? Maquiavel É. desaprova. Mas eu achei interessante essa tua descrição do anel, né? De como ele pensa de si mesmo e disso dele não ter um objetivo final em si, a não ser retornar ao seu mestre, né? Ao Sauron, por assim dizer. E também esse caráter de, tipo, ele meio que já tá ciente de que tá tudo chegando ao fim, né? Tanto que seria o momento da montanha ali, né? Da Uhum. batalha do Frodo e do Gollum, é o momento em que a influência do Anel tá mais presente do que nunca, né? Na trama É, inteira. Ele tá literalmente bem. lutando pra que um dos Eu acho que é uma dois das lutas de fique, né? batalha mais interessantes Uhum. dos filmes, pelo menos, de se ver. Uhum. Porque o Sim. Frodo, você pensa que pode ter acabado tudo, né? Porque o Frodo se rendeu ao anel. Então, e agora? Uhum. É muito bem, mas bem interessante como tu E colocou essa perspectiva. interessantemente, o anel só é destruído graças ao Gollum, né? Uhum. Ironicamente. Mas eu queria perguntar pra vocês se ficou claro desde cedo, ou a partir de que ponto que eu tava falando do anel. Hum, Pra mim, cara, da terceira frase, mais ou menos. é, É, eu foi bem no tentei enrolar o começo. máximo possível, mas eu falei, não vai ter um momento que simplesmente não tem como, né? Uhum. É. É que já no primeiro parágrafo tu coloca, né? E eu via e sentia em cada mestre que me comandava ganância e sede. E como tu vai descrevendo isso, que a cada Uhum. derrota de mestre ele passava para um outro. No começo, na primeira, segunda linha, eu até achei que seria o Gollum. Mais pelo título da história do que qualquer outra coisa. Porque o Gollum é um servo do Anel em si, né? Ele é Ah, realmente ele denominado tem até essa. escravo do anel acho que pelo É. Randall. Só que aí, conforme foi indo esse negócio do poder, da ganância, aí já ficou bem, bem, bem evidente que era o Anel, daí eu só tava esperando ver qual que seria o fim que tu ia dar pra essa história, né? No fim, Uhum. tu quis ser bem fiel à narrativa mesmo, né? Do Senhor dos Anéis. Não foi pra outro caminho, sei lá, Frodo não jogou o Anel no vulcão. Eu não quis fazer um, What if? um what if, eu quis mais ser fidedigno à história. E não fiz até o fim da cena, porque a primeira ele já entrega de mão beijada, que é do anel, né, que eu tô falando. Não que
tivesse que ser um grande mistério, mas que eu queria deixar meio que no ar essa indagação do Anel como personagem, né? O que ele tá sentindo, o que ele tá passando. E até aqui que ele, de certa forma, tava ansiando pelo fim, né? Então, Uhum. Pelo bem e pelo mal, né, cara? uhum. Cansado já, né, cara? Pô, esse negócio aí de ficar sussurrando na orelha dos caras não tá com nada, né? Ficar Mas mandando o que agora eles que a têm gente que tava fazer. discutindo o Senhor dos Anéis comparando com as Crônicas de Fogo e Gelo, de fato é um pouco maçante e até bem tedioso o fato de que a maioria dos personagens lá são tudo lawful good, né? Ah, sim. Então, Mas era outro tempo de fantasia. Tipo, eu acho que isso é muito da visão que a gente tem hoje. Até mesmo de quando os filmes do Senhor dos Anéis saíram, tipo, não existia nada do tipo, nem no cinema. sim, Só, sim, de falando fato. só dos filmes, tipo. E até hoje, tipo, é muito difícil de você fazer uma fantasia medieval tão bem sucedida quanto o Senhor dos Anéis. Hum. Sim, sim. Longe de criticar, é só mais que eu É, acho que torna muito mais interessante, né, o fato eu acho que, tipo, o que dessa mais está dualidade. instaurado na mídia como fantasia hoje é Senhor dos Anéis, Harry Potter e Crônicas de Gelo e Fogo, sabe? Tipo, e Harry Potter nem é medieval, mas Harry Potter é ele uma se fantasia passa em bem mais. castelos, né? Ele tem aquela brecha, né? Aquela fuga, o mundo escondido dos bruxos. É. E não tem um puta celular na história inteira, apesar de se passar nos dias de hoje. Mas é mencionado um PlayStation na história. Peraí, no Harry Potter? É, Aham. Mas não Se eu não me existia engano, celular na época que saiu os livros. nos últimos livros já tinha, dos Tá, últimos nas só Relíquias da nos, Morte. só nos últimos, Sim. mas bem Só pouco, que eu assim, acho que, tipo, né? a história não se passava nos anos 2000 de qualquer forma, se eu não me engano, tipo, acho que era pré até anos 2000. Porque no filme eles até tem um momento que eles vão pra cidade nos últimos filmes, né, para o mundo Sim. dos trouxas, só que, tipo, a tecnologia ainda não era como da época que o filme foi lançado, né. Então tem essa brecha, né. Mas, tipo, os mais consistentes é Crônicas de Gelo e Fogo e Senhor dos Anéis, né. E são 2 fantasias que vão para um lado completamente opostos, é muito interessante ver isso. Tipo, que o que dá certo é isso, né. Ou tu E faz isso muito certamente fidedigno ou não. tem que ficar de aprendizado para como eu quero conduzir as minhas histórias fantásticas, né. Mas eu Acho acho que, bem por válido. exemplo, agora, tipo, O Senhor dos Anéis é um produto do sucesso do Senhor dos Anéis, é um produto do seu tempo. Eu acho que agora é muito difícil fazer um novo Senhor dos Anéis, sabe, nesse estilo. Eu acho que Sim. não tem um apelo em massa. Sim, sim. Mas eu não tenho pretensão de fazer um Senhor dos Anéis, eu só quero satisfazer a minha vontade de escrever a minha história. Uhum. O que eu tô dizendo é que, tipo, por mais que alguém escreva uma, uma história com nível de qualidade igual ao Senhor dos Anéis, não existe, eu acho, um apelo mainstream para esse tipo Sim. de narrativa. Porque justamente o gosto está muito mais voltado no momento para coisas como o Game of Thrones, né? Da mesma coisa aconteceu com muito tempo atrás, mas com os comic books, né? A Marvel, né? Fez muito sucesso no início por causa disso, porque antes os Exato. super-heróis eram bem eram isso, né? Era uma coisa muito, não eram bem humanos, né? Nos Uhum. seus valores, não tinham falhas, né? E foi o como é que é o nome do velhinho simpático do Ali. Velhinho simpático? Stan Lee? Stan Lee. Tá. O, foi essa que foi a grande sacada do Stan Lee, a fazer tipo, personagens como o Homem-Aranha, né? Que tem muitos problemas. A grande As história dele pessoas é não Se o os é o heróis Homem-Aranha. fossem pessoas. Mas é bem isso, pô, ele Eu sei, partiu tudo desse bem. pressuposto, e se super-heróis fossem pessoas eu tenho uma edição do Homem-Aranha que, tipo, é um compilado das histórias, né, desse tamanho aqui o negócio, e ele fala, tipo, o Homem-Aranha foi lançado na última edição do Fantasy Comics, que era, tipo, a história em quadrinho que reunia todos os heróis da Marvel, né, meio que um compilado, a Uhum. revistinha. Ele era a última história e o Homem-Aranha foi vetado, sabe, tipo, no pitch meeting lá Sim. com o diretor da Marvel na época, porque eles falaram: "Cara, quem que quer ver um adolescente que tem que pagar conta e que tem problemas, né, da escola, é envergonhado e tals". E aí, tipo, o argumento deles foi: "Olha, é a última edição, vamos lançar aí, se der certo, deu, se não der certo, acabou a revista igual, né, a revista ia ser cancelada". E o Homem-Aranha foi o que renovou a revista.
basicamente estendeu a revista por mais uns 2 anos e depois virou história própria. Tipo, eu ouso dizer que é um dos melhores heróis, assim, que tem Cara, eu acho que escritos. é o da Marvel é o meu favorito, É o meu sinceramente. favorito, assim, disparado, porque é isso, né? Tipo, você humanizar um conceito fantástico, né? Por assim Uhum, dizer. E eu acho que esse é o grande desafio da fantasia agora, né? Humanizar um conceito fantástico e tornar interessante, Uhum. porque é muito fácil você jogar conceitos, elfos, raças, reinos fantásticos, mas tornar isso interessante no fim do dia tá nos personagens hoje em Também dia, né? sim. também é fácil jogar esses personagens agora porque o Tolkien criou eles todos lá atrás. Boa parte deles, né? Quer dizer, ele pegou várias coisas que já existiam, né, em mitos e lendas, mas ele Uhum. que popularizou o conceito de várias Concretizou as dessas. lendas. Né? Nossa, mas puta trabalho, né, cara? Imagina o cara teve que criar hobbits. Bom, o Senhor dos Anéis tem todo uma introdução explicando as raças do livro, cara. Que livro de fantasia hoje em dia faz isso? O Game Hum. of Thrones O não Game of faz. Thrones tem algo parecido que ele tem, o Crônicas de Fogo e Gelo, né? Vamos ser Uhum. justos. Ele tem um adendo que é sobre as linhagens de As cada casas, né? personagem. É, E mas eu isso acho É isso, verdade. sinceramente, sim. bem importante, porque é tanto personagem, e às vezes tem tanto personagem secundário, terciário até, que você não faz ideia de quem que é, e imagine ficar perdido. Só que isso é um adendo, né? Tipo, é no fim Sim, do sim. livro. O Tolkien, você não podia começar o livro dele sem entender o que era Hobbit. Se tu entrasse no livro sem entender isso, cagou a história, entendeu? Acabou com a história. Agora que você Aí nós fala nessa citamos. linha, Pode falar. eu ia dizer que, como você falando de linhagem no Game of Thrones, eu lembrei que tem um jogo que é para iPhone, que tá no Apple Arcade, é um dos meus favoritos dos últimos anos que teve, assim, para mobile, se chama Game of Thrones Tale of Crows. É muito E bom esse ele jogo. é fantástico, assim, o jogo é muito baseado em texto, assim, né, tipo, ok, ele é bonitinho, assim, o gráfico dele, mas basicamente você joga como um comandante da Patrulha da Noite, e é desde do começo, desde que se formou, basicamente, a Patrulha da Noite, você vai passando, você fica mandando expedições, e cada vez que morre, tipo, o comandante, você elege um comandante novo, e ele vai passando por todas as gerações de comandantes até chegar na época mais ou menos em que se passam os livros. E é muito, Hum, muito bem escrito, foi feito por um time bem pequeno, que eu até já conversei com eles no Twitter numa altura, e, e é um jogo muito, muito bom. Até, inclusive, saiu uma expansão e eu não cheguei a jogar, hum, mas fica aí a dica pra quem gosta de Game of Divertido. Thrones. E ele é bem aquele jogo, tipo assim, ó, jogou 15 minutos, volta daqui meia hora. Ele não te deixa jogar, É, né, sem parar, né? exatamente, Mas é não bem pode legal, jogar direto. bem legal. E agora ficamos com o texto do Mr. Hobson. Prossiga, por favor. O bruxo da colina. Era uma noite como todas as outras na estalagem da Alpaca Melancólica, o último dormidouro a leste do Rio das Adagas. Não havia música e nem dança, mas havia ensopado de porco e bom vinho, e era disso que um grupo de viajantes cansados precisava. Toric entornou a tigela, bebendo parte da sopa enquanto o resto se perdia em meio à sua densa barba. Tem calma, companheiro, disse Melius com um sorriso no rosto. A comida não vai fugir, Fome que eu tinha não é possível medir. respondeu o anão, limpando a boca com as costas da mão. Kaelin riu dos modos do companheiro, tomou um gole de vinho e pousou a caneca de madeira na mesa. Se já estão satisfeitos, eu gostaria de ir dormir. Dormir? Mas eu achei que elfos. A porta da estalagem abriu-se com violência, revelando a figura de um homem jovem, vestido com trapos ensanguentados e sujos. Ele deu 2 passos cambaleantes para dentro do salão e caiu estatelado na mesa que o grupo ocupava. Toric e Melius rapidamente o viraram de barriga para cima, e Kaelin rasgou os trapos que lhe cobriam o peito em busca dos ferimentos. Parecem tiros de uma besta de mão, disse Melius, analisando os 2 pequenos buracos na barriga e no peito, O imbecil arrancou os virotes, por isso sangra como um cão. comentou Toric. Eu o conheço, disse o taverneiro se aproximando. É amigo do meu irmão. Enquanto Kaelin limpava os ferimentos com um unguento, o taverneiro contou que o rapaz chamava-se Jacques e era um fazendeiro local. Já fazia uma semana que havia partido atrás de um mago que andava aprisionando as almas das pessoas do vilarejo e exigindo dinheiro em troca de libertá-las. Um mago? Tens a certeza?
Perguntou Melius, desconfiado. Um bruxo, que seja, retrucou o taverneiro. Ele há de ficar bem. O curativo vai tirar as impurezas. Informou Kalen ao terminar. Os três ajudaram o taverneiro a carregar o jovem para um quarto, e quando deitaram na cama, ele abriu os olhos e pediu água. Assim que matou a sede, o rapaz falou. Por favor, precisam ajudar-nos. Esse feiticeiro infernal levou-nos o dinheiro a todos. O inverno se aproxima e mal teremos para a comida. Diga-me, Jacques, como faz esse feiticeiro para roubar a alma de uma pessoa ainda com vida? Perguntou Melius, sentando-se ao lado da cama. Uma espécie de cristal, disse o jovem, seu olhar subitamente mirando o vazio. Simplesmente aponta-te o cristal e ele suga-te a alma sem deixar ferida. Uma pedra? Torik franziu o senho. Ele guarda as almas numa pedra? Se é assim, podemos recuperá-las. Sim, tem lá dentro centenas de almas, talvez mais. Eu as vi com os meus próprios olhos, mas não pude salvá-las. Lágrimas correram pela face do rapaz. Onde está esse feiticeiro? Perguntou Melius. Todas essas pobres pessoas, é nosso dever ajudá-las. Há 2 dias de caminhadas aqui, numa colina além da floresta de Amanpur. Se conseguirem recuperar as nossas almas, metade do dinheiro que ele roubou-nos é vosso. Mas tenham cuidado, o feiticeiro tem um cajado negro que atira flechas invisíveis. Se quer conseguir me aproximar, Flechas não vão me amedrontar. disse Kalen em tom confiante. Não te preocupes, jovem, que o vamos encontrar, garantiu Melius. O sol já ia abaixo no horizonte quando o grupo emergiu da floresta de Amanpur e se deparou com uma colina muito longa e verdejante, salpicada por pequenas árvores e arbustos. No topo, via-se a silhueta de uma pequena casa de madeira, contraposta ao céu vermelho fogo. Os três começaram a subir a colina por um caminho de terra batida que quase desaparecia na grama alta. Vejo alguém na janela. Anunciou Kalen, fazendo sinal para pararem. Deve ser o tal bruxo a nos dar uma olhadela, disse Melos. Mal deram os próximos passos e ouviu-se um forte estouro, seguido de um barulho de metal atingindo o elmo de Torik e levando-o ao chão. Filho de uma cadela! Gritou o anão, ainda caído, enquanto os companheiros se abaixavam. Achas que teu escudo aguenta as flechas, amigo? Perguntou Melius. O escudo de Torik ri na face do perigo. Respondeu o anão. Andem então, Disse Kalen. e deixem o resto comigo. Os dois continuaram a subir, usando o escudo como cobertura. Melius arqueado para ficar na mesma altura do anão. As flechas invisíveis ricocheteavam no escudo e faziam pequenas protuberâncias na sua parte interna. Mas pior do que isso era o barulho que cada uma fazia. Era como uma grande explosão que ecoava pela colina e causava revoadas dos pássaros. Uma vez mais perto, Melius espiou rapidamente por cima do escudo e pôde ver que o bruxo, que usava uma vestimenta azul muito singular, tinha o cajado apontado na direção deles. O humano mal teve tempo de baixar a cabeça quando uma flecha passou zunindo por cima do seu escudo. Enquanto isso, os pés leves de Kalen já tinham dado a volta na colina, e a elfa adentrara a casa, quieta como uma sombra, arco em riste. Encontrou o bruxo no quarto, de costas para a porta. Segurava o cajado negro como se fosse um arco, apontado para fora da janela. Quando ela deu mais um passo, uma tábua de madeira rangeu, e o bruxo se voltou para ela de imediato. Antes que ele pudesse disparar, Kalen soltou a flecha e viu atingir o homem em cheio, derrubando-o contra a janela. Melius e Torik logo chegaram, e os três ficaram estudando o corpo do bruxo. A roupa era azul e um tecido muito fino, que nenhum deles havia visto antes, e trazia nas costas uma série de glifos brancos em alguma língua estranha. No peito, trazia um brasão dourado em formato de escudo com uma estrela no meio, que não respondia a nenhum reino conhecido. Vejam, deve ser este o cristal, disse Melius, apontando para um objeto negro no chão. Vou tocá-lo. Afastem-se, caso me faça mal. Disse Kalen, cuidadosamente pegando o cristal na mão. Após manipulá-lo por um tempo, entregou-o a Melius. Parece um espelho negro, nunca vi igual, disse ele. E as almas? Onde estarão? Perguntou a elfa. Talvez seja preciso algum tipo de encantamento, ou então usar o bastão, sugeriu Melius, apontando para o cajado negro. Tenho uma ideia, se me permitem uma sugestão. Disse o anão, puxando seu machado milenar, forjado nas minas mais profundas de Moltragor. A lâmina dourada reluzia mesmo no crepúsculo, quase como se emitisse luz, e as runas de uma civilização já esquecida cobriam-lhe o cabo.
Melius pousou o cristal no chão de madeira da casa. Tinha o tamanho de uma mão aberta, mas era mais fino do que um dedo, e perfeitamente cortado em ambos os lados. Certamente o trabalho de um mestre artesão. Thorik ergueu o machado acima da cabeça, e os dois companheiros afastaram-se alguns passos. O golpe desceu rápido e silencioso, cortando o ar no milésimo de segundo e atingindo em cheio o cristal. Ouviu-se um barulho de vidro partido, e duas metades do cristal foram lançadas ao ar, emitindo um rastro de fumaça negra e espessa que rapidamente tomou conta do quarto. Kayle não conseguia ver nada. Tentou chamar pelos companheiros, mas a fumaça sufocante entrava no seu pulmão. Tentou dar um passo atrás, onde sabia estar a parede do quarto, mas não a encontrou. Puxou então o seu arco e ficou pronto para disparar o sinal de qualquer inimigo. Um toque no seu braço a fez pular. Kaylin, sou eu, disse Melius, então aliviado. Melius, o que é essa fumaça aqui nos envolveu? Perguntou Kaylin. Me desculpem. Disse Thorin, se aproximando dos dois. O erro foi meu. Os três ficaram de costas um para o outro, espada, machado e arco em punho. Quando a fumaça baixou, os três já não estavam dentro de uma casa de madeira. Estavam ao relento. Era noite, mas não se viam as estrelas. Uma longa fileira de tochas muito altas era tudo que se podia ver. Estavam em uma espécie de caminho ou estrada coberta de cascalho negro. A magia do bruxo parecia os ter transportado para algum lugar. Ou seria tudo ilusão? Foi então que ouviram o rugido de uma besta, e logo a viram ao longe. Seus olhos brilhantes iluminavam a noite como um par de fogos fatos. Preparem-se! Gritou Melius, segurando a espada na direção do inimigo. Thorik puxou o seu escudo, dando um passo à frente. Kaylin deu um passo atrás e retesou a corda do arco. A besta se aproximava com velocidade, e seu rugido era cada vez mais alto. Kaylin esperou pacientemente, e quando finalmente disparou, viu a flecha atingir em cheio o olho esquerdo do monstro, apagando-o de imediato. Por um segundo, a besta continuou como se nada tivesse acontecido, mas então soltou um grito longo e agudo, ao passo que diminuía a velocidade da sua investida. Aproveitando um momento de fraqueza, Melius e Thorik saltaram para cima do inimigo, atingindo no que julgavam ser a sua cabeça. O som metálico dos golpes ecoou na noite. O monstro usava uma armadura, mas ela era fina, e as armas ancestrais dos guerreiros a cortavam com facilidade. Kaylin mirou no outro olho, e então percebeu uma pessoa que parecia ter saído de trás da besta, e agora olhava para os três estupefata. Que diabos vocês fizeram com meu carro, seu bando de malucos? Pam, pam, pam. E agora, E passa-se José? a luz. Vou ter que acender aqui porque começou a chover e escureceu pra um caralho agora. Ai. Por essa vocês não esperavam, não é mesmo, garotada? Eu ainda tenho alguns mistérios pra mim não resolvidos. Temos. Mas, vai lá. Quando eu li a primeira vez, no final, né, ficou bem claro o que era, claro. Mas daí eu pensei, tá, mas e o mago? E daí tá, não, beleza. Agora eu entendi por que tanto tempo não, né, mas por que tanto ênfase em descrever as vestimentas do mago e tudo mais. Mas no fim das contas, eu não descobri o que era o cristal. Ah, não? Grava as armas? Eu não consegui pensar em nada. Não Eu mesmo. entendi que era um Sério? celular tirando fotos. Eu entendi, pelo menos. Eu sei, né? Pode ser. É que você falou de uma fumaçona, Não, mas será? Sim, você nunca viu o que acontece quando alguém corta no meio um celular por causa da bateria? É verdade, Começa a sair não. fumaça. Nunca pegou um machado e cortou um celular ao meio? Mas por Não, acaso foi mal. eu fui fazer isso deixo quando eu tava. Quando eu tava descrevendo, quando eu fui escrever essa parte do celular ser cortado ao meio, eu fui procurar no YouTube vídeo de celular sendo cortado ao meio Olha pra só, pela ver, ciência. pra inspirar. E dei porque eu lembrava de ter que acontecia alguma coisa com a bateria, mas eu não lembrava exatamente o que era, se explodia, se pegava fogo, o que era. E aí eu vi no vídeo e tipo começa a sair muita fumaça da bateria. E aí eu até mudei o que eu tinha pensado a princípio, ia ser tipo como se fosse uma explosão imediata que Sim. eles iam acordar no futuro, mas bem como eu vi essa fumaça saindo, eu mudei a descrição dessa Eu cena. confesso que eu em momento nenhum me veio tipo celular na cabeça durante a história. Que bom.
O que é porque bom, assim, né? Já que a ideia era ocultar os tempos modernos. Então, Enquanto E o você que foi enganado, eu peguei desde o começo essas referências. e o que acontece nisso também do celular ali é que, como eles falaram logo no começo, que era um cristal que ele usava e tal. Só que, quando eles chegam ali, porque eu pensei, ok, eles vão chegar, né, matam o mago ali, o bruxo, e vão pegar o cristal, né, que é o celular. Mas eu pensei, pô, faz uma semana que o tal do fazendeiro ali foi lá, né, saiu. Então, basicamente, uma semana atrás, esse mago estava ali tirando foto das pessoas, o vídeo com o celular e prendendo a alma delas, né, prendendo a alma, entre aspas. é. E daí eu pensei, a minha ideia era como se fosse tipo um viajante do tempo e espaço, né, que foi ali para aquele passado. Tipo, se a bateria do celular não pode mais estar, já não tem mais bateria porque ele não tem onde carregar. Então, ali quando eles chegam no final, Mágica! o celular tá sem bateria. Então, tipo, eles vêm ali, É, por por isso isso ele que ele diz que fala do espelho negro, né? é um espelho preto e eles não conseguem Sim, encontrar, sim, sim, foi uma eles boa não conseguem sacada. encontrar as almas ali dentro, por isso que eles quebram o celular. A minha primeira teoria, quando eu terminei de ler a história, foi assim, tá, eles foram até era mago de fato, tudo e tal. E daí, quando eles quebram o tal cristal, que pra mim até então era um cristal, a fumaça e tudo mais, sei lá, tem algum feitiço do mago. E daí eles são transportados pra tempos modernos. Daí que eu associei o carro. Mas depois eu fui repensar, tá, mas daí. Depois eu pensei, tá, mas então. Eu pensei, as flechas invisíveis, beleza, pode ser de fato uma magia e tudo mais. Mas daí quando eu pensei na roupa, tá, mas daí é um policial, mas não faz sentido eles serem transportados por algum tempo, alguma coisa. E daí é por isso que eu não consegui fazer a conexão, porque eu não consegui desvendar que o cristal era um celular. Um celular. João, é um iPhone 350, sei lá qual que vai ser a versão, que vai permitir viagem no tempo também, entendeu? Perdão. Pois é um texto futuro, então, um É um texto texto futuro. futuro, João, Tá, vai tá, acontecer, não se tá. preocupe. Ingenuidade é minha. É. Mas eu saquei muito cedo que era alguém moderno por causa das flechas invisíveis. As flechas invisíveis eu saquei na hora, né? Que ele Deveria ter falava, sido uma. e daí. Só que, assim, ainda tava meio incerto, mas daí quando você descreveu que elas faziam um estrondo muito alto e os pássaros, daí eu pensei, é uma arma, né? Puta viajante do tempo ruim, né? Cara, leva uma arma na Idade Média e começa a meter o louco, né? Que o problema é que Mas não são, se fosse na Idade Média normal, ele ia estar bem. O problema é que são itens não, mágicos ali que eles têm, né? é, mas eu acho que muito. Eu não sei se foi proposital ou não que tu fez, mas esse conceito ali do celular, da câmera sugar a alma, era como as pessoas achavam que a Sim, câmera sim. fazia antigamente, né? Eu não Sim, sei se foi Algumas proposital ou culturas, não. na verdade. Eu foi, não foi, lembro foi. se é alguma Foi assim que eu cultura descobri que era o indígena, na celular, né? verdade, mas eu lembro que tinha. Eu acho que até ainda tem, sinceramente, algumas culturas, tipo umas tribos Agora, que Com acreditam nisso. fotografia, né? Tipo, é, mesmo, a fotografia prende a tua alma, né? Coisa assim. sim, sim, veio. Essa é uma ideia que eu tenho, tipo, há muito, muito tempo. E, na verdade, eu queria, e talvez eu ainda use, uma história de RPG mesmo, mestrado. Que agora agora faz muitos anos que eu não mestro RPG, mas no futuro próximo, provavelmente eu vou mestrar, quando que eu vou me reunir com o pessoal da empresa, vai ter um retiro da empresa. E um deles pediu para mestrar D&D, pediu para eu mestrar. E daí eu tô pensando Pode em vir usar essa aí ideia, também porque o Sindicato dos Aventureiros, pode vir aí. sindicato dos Só que daí nós só seremos um paladino e um ladino, Mr. Otávio, e um ladrão. Cadê os outros membros? Ó, um spoiler aí, João. Nada, é uma referência futura, cara. Mas enfim, a única coisa que pra mim ficou meio obtusa ainda é a viagem no tempo. Tipo, eles quebraram o celular e vieram parar no presente, é isso? Tipo, ou tinha alguma outra coisa envolvida? Teve isso também, é verdade. Essa Não, troca eu não quis brusca entrar desse em detalhes, mas meio que tinha alguma coisa no que o celular permitia. Foi tipo, essa pessoa, o bruxo ali, que era um policial, no caso. Não sei se isso se deu pra entender que ele era um policial. Sim, Não? sim, sim, isso sim. Da minha parte, não, eu não fiz. Eu fiquei tentando associar, mas eu não dei muita atenção ao detalhe. Mas agora, Pra bom, mim, Que sim. era a explicação Quando. ele abriu o para ele celular, eu ter a já descobri arma. o policial.
Na segunda Era a parte eu explicação pra fui ele ter ver arma a, e eu a descrevo a descrição da roupa roupa. dele. Pra mim ficou muito, Em algum muito bom momento mesmo. eu achei que você ia colocar o Ah, Bolsonaro ganhei ali, nessa, viu, cara. Mr. Otávio? Ganhei, cantou algum- vantagem com o celular, tá aí. Mas por algum motivo, em algum momento, eu achei que você ia colocar o Bolsonaro ali no meio. Porra, precisa estragar a história, cara. Tava viajando já. Mas o que eu pensei foi, tipo, isso, por algum motivo, tipo aquele livro do Stephen King, que o cara tem uma porta na lanchonete que ele abre e ele volta pro passado, Aprendeu alguma coisa, né? Ah, Sim, tá. 1963, sim. Então é tipo uma Ah, Tem coisa uma assim, vibe imagina que, assim sei no lá, celular. tipo, alguma coisa naquele celular que, sei lá, ele abre um aplicativo ou abre a câmera, sei lá, abre uma coisa no É o celular que o Otávio e falou, voltou pra cara, lá. o Apple Time Travel ali. O É, iPhone Time mas Travel, é isso aí. eu só não quis entrar naquilo ali. E daí, tipo, quando o telefone foi destruído, meio que desfez o efeito e O voltou. negócio. Aham. Mas eu achei engraçado as reações dos personagens quanto, né? E as descrições que tu dá pra tentar enganar, né? As flechas invisíveis, o barulho estrondoso, Sim. o espelho preto. Eu achei engraçado esse conceito de, tipo, como explicar um objeto moderno num contexto fantástico, em que essas palavras não existem, né? Isso me lembra Então, eu achei muito muito. divertido. Deve ser porque eu li justamente um trecho que você escreveu sobre isso. Lá nas Terras do Terra Fogo, do quando você Fogo, escreveu o sim. CD. Terra do Fogo, É, eu lembrou, né? Sim, O sim. o CD. objeto misterioso. Pra quem não sabe, Terra do Fogo é um texto à parte do TOTS. É um texto Um off romance do que nunca sindicato. existiu, que nunca foi terminado. Mas Nunca foi deve ser terminado, revivido. mas tem esse conceito de um objeto da nossa atualidade, num período em que isso não faz sentido. É, eu acho muito divertido esse exercício de você descrever uma coisa para alguém que não tem o conceito do que é isso, né? Isso E é legal mesmo. como isso parece magia, né? É a mesma coisa se você for ver relatos de, por exemplo, quando os portugueses chegaram no Brasil, né? Tipo, imagina o que parece aquilo para os As índios coisas, né? que nunca viram um navio na vida, né? Daquele tamanho, o que acha que é aquilo, né? É um Kraken! E Isso, na isso verdade, é o é, 20 mil léguas submarinas, né? O início do 20 mil léguas submarinas é isso, cara. Agora que o João falou do Kraken, 20 mil léguas submarinas começa contando de um monstro terrível que assolava os mares e estava destruindo embarcações, e é um submarino. Só que tanto quando o livro foi escrito, não existia o conceito de submarino. Não existia. E aí o Júlio Verne meio que inventou esse sim, sim. conceito do navio submarino. Só que, tipo, no livro mesmo tem essa parada que os caras diziam que era um monstro, mas era só um navio, não. É muito interessante isso. Eu só queria deixar um adendo antes de passar para as perguntas, Tots, que esse policial, na verdade, é o vilão do filme do Scooby-Doo pra mim. Eu nunca vi o Não Eu filme sei, do só assisti o Scooby-Doo, eu não primeiro sei. filme, então não sei como é porra, mas então, proposta é do do primeiro segundo. filme mesmo, é do primeiro filme Ué? mesmo, que ele aprisionava as almas das pessoas num Cara, o cristalzinho, primeiro né? filme é o do Scooby-Doo. Sim, exatamente. Eu não Ele lembro. aprisionava, Não, ele não tô aprisionava, viajando. depois eu acho um link, mas tem uma parada, tipo, né, não é bem um cristal, mas ele aprisionava a alma das pessoas num cristal e colocava nos monstros, uma parada assim. Cara, eu acho Ah, que certeza que não é no segundo isso. com certeza que é no primeiro. Sim, que é o Mr. Bean que interpreta ele, inclusive. Pois é, mas eu achei que o Mr. Bean era do segundo. É que, bom, faz tanto tempo que eu assisti que fica tão confuso. Oh, mas Então, recomendo os dois filmes do Scooby-Doo, são muito bons, tá? São live actions à frente do seu tempo. bom, Mas temos depois a Buffy no filme, né, cara? Isso já é o tem a suficiente. Buff, verdade, verdade. Mas aí agora deixo mais para as perguntas, né, Tots? O que te levou a esse texto? Como que foi o processo criativo dele? Pois, o processo foi um inferno, porque eu fui querer fazer esse negócio de rimar e, pô, puta que pariu, mano. É muito chato, muito difícil. Ah, fica aí o meu mais profundo respeito e admiração pelos poetas, que são pessoas que conhecem Ouviu, a, Otávio? a, a Ouviu, língua Otávio? brasileira com... Meu Deus, cara, tem que conhecer muito bem para conseguir escrever poesia, sério. Sim. Ah, e Mas se você tipo, quiser forçar rima rica, né, nas coisas, Deus me livre. exato. E assim, eu comecei a escrever, como eu falei, eu já tinha essa ideia há muito tempo, então eu achei que era uma boa
que podia encaixar, né? Só colocar ali os personagens fantásticos. Como já era uma ideia para uma história de D&D, era muito fácil colocar personagens. E eu comecei ela, e ao princípio eu comecei a escrever ela na parte que eles estavam chegando já na colina, porque eu queria que não ficasse muito longa. Então já era eles chegando ali na colina, falando um pouco sobre o tal do bruxo, e aí tinha tipo um parágrafo que era um flashback explicando por que eles estavam ali, né? E eu comecei a escrever essa cena da taverna do fazendeiro chegar ali. Só que aí, como eu tava dando uma olhada ali no Senhor dos Anéis, e eu acho que esse tipo de coisa não acontecia tanto assim, né? Pelo que eu vi, pelo que eu me lembro muito pouco, né, de como é escrito, mas pelo que eu tava olhando, e esse tipo de abreviação, né, das coisas. E aí e daí também não tava gostando de como tava ficando, então eu peguei, decidi mudar e começar a fazer tudo na ordem certinha, que as coisas aconteciam. Ahn, mas é isso, e assim, achei terrível de escrever com rimas, porque ficou muito truncado as coisas. Eu, tipo, me limitava muito no que eu podia escrever e achei que deixou os diálogos péssimos, que normalmente é uma coisa que eu gosto de escrever e que eu fico satisfeito com o resultado. E aqui foi o oposto. Eu odiei escrever, achei que ficou horrível. Eita. E também acho que o texto no geral eu não gostei de como ficou, talvez por causa disso, assim, porque também eu não queria, eu queria tentar deixar as descrições um pouco mais longas, mas também não podia deixar tão longo porque pro episódio talvez ficasse muito longo. Então, e depois fiquei sem tempo de escrever, de deixar elas melhores, porque eu perdi muito tempo achando rimas para os diálogos. E, enfim, não pretendo fazer Olha, rimas novamente. Esse é o resumo da obra. mas eu digo que o seu anão tá o personagem mais fidedigno ao Gimli. O filho de uma cadela foi muito bom, hein? Ah, mas eu não vi tanto problema com os diálogos no geral. Eu acho que o que me tirou um pouco da trama foi já ter previsto a arma tão cedo. Hum. E é que talvez é aquela velha, né? Aquela velha questão dos pontos bônus, né? Do Eu ia até nosso falar que formato de tá de escrever o texto. parabéns por mesmo, apesar de estar infeliz com as rimas, foi por 2 pontos bônus, então já tá de parabéns. É. Mas é aquela máxima de tipo, como se tornar imprevisível sendo que tem os pontos bônus ali, né? Como tornar o teu texto imprevisível sendo que alguma daquelas coisas você vai fazer, né? Ah, No sim, caso aqui sim. você puxou para os dias atuais, então tipo, quando eu vou ler, eu já vou do pressuposto que alguma daquelas coisas vai acontecer, então isso vai facilitando, né? Uhum. Mas isso é uma questão do sindicato, né? Da estrutura do sindicato em si. Mas de qualquer forma, achei bem divertido, principalmente como eu falei, a parte deles falando ao redor do celular pra mim foi muito divertida. E aqui, cara, na verdade você criou um prelúdio da Caverna do Dragão, né, cara? Inversa. Né? Os caras vieram pro presente e agora quem que vai ser o mestre dos magos dessa Da galera aí Caverna do pra Dragão, trazer eles de volta é pra o Terra? dragão da Vai caverna, ser o então. motorista? Ah, quem que é o Vingador? Eu já sei quem é o Vingador, né? Pois é, Obviamente. eu acho que a Bolsonaro, parte né, que eu meu mais gostei de escrever foi essa final do combate deles com a besta que vem se aproximando. As luzes altas, é muito bom. O fogo Sim. fato, muito bom, muito bom. O olho que se apagou de imediato. Eu devia ter colocado se fechou, né? Porque se apagou é muito. Não, se apagou eu acho Cara, que também fica É porque era um metaforicamente fogo fato. Uhum. bem fechado ali, eu acho. Mas muito bom. João, você tem Ah, perguntas? Não. Eu só queria dizer que eu discordo da parte que o Tots falou antes, que o meu texto que ficou tolkieniano, porque eu não acho necessariamente que você precisa ir pros. Para a própria metodologia, bem dizer assim, ou forma de escrita do Tolkien, que seria algo mais prolixo e descritivo em vez de narrativo. Eu acho que só o fato de você já fazer uso dos próprios clichês fantásticos do Tolkien, né? Anões, elfos, etc., já com certeza caracterizam uma história.
Uhum. E outra coisa que eu vi também eu fui dar uma olhada nos diálogos. Eu peguei aquela cena que eles estão na estalagem de Bree, logo no começo da Sociedade do Anel, Uhum. Uhum. porque lá tem muito diálogo. E eu queria ver como é que o Tolkien fez. Porque eu tava com muita estranheza, assim, fazendo diálogo. Já fazia muito tempo que eu não escrevia nada de fantasia. E pra mim, qualquer diálogo de fantasia parece muito falso, Artificial. assim. É. Forçado, né? E principalmente em português, porque nós estamos acostumados a ver fantasia em Uhum. inglês. E daí eu tava com a cópia do Senhor dos Anéis em português, e aí quando eu li lá, eu via esse mesmo problema com os diálogos. Tudo soava muito falso, muito sem vergonha, assim. Então eu vi que, tipo, ok, é um problema da língua e de nós estarmos acostumados a ouvir em inglês, não é um problema Uhum. especificamente meu. E uma coisa que eu vi também que o Tolkien faz muito é que e é uma coisa que eu não gosto de fazer nos meus textos, e nesse aqui eu fiz para ficar mais aqui o que ele fazia, que é isso de escrever, ele descreve muito, eu até não fiz tanto, mas ele sempre coloca, tipo, perguntou tal personagem e ele adiciona uma característica, assim, né, tipo, disse tal pessoa com um sussurro, tipo, raro um Uma diálogo minúcia. em que ele não coloca, assim, uma minúcia de como Descrição, né? aquilo foi dito, ou ele sempre deixa muito específico e fica repetitivo, assim, né? Tipo, disse tal pessoa, não sei o quê. Eu acho que nesse sentido é mais um mal do período em que o livro foi escrito, né, cara? Sinceramente, tipo, não digo que não seja a capacidade de escrever do Tolkien que seja limitada por isso, mas, tipo, pela época que ele escreveu o livro, ainda estava sendo muito estruturado isso do repetição, do prolixo, né, de descrever cada detalhe. E o Sim. Tolkien, né, como a gente tem discutido aqui, adorava descrever, qual que era o Eu acho que formato daquela pedra e por que que ela estava ali. Isso, infelizmente, no caso dele, se reflete nos diálogos. Aqui eu uso de exemplo o João, por exemplo, que é alguém que eu vejo que não se reflete. Ele também gosta muito de descrever os cenários e fazer essas descrições, às vezes mais para enganar, né, do que qualquer coisa, mas isso não se reflete tanto no diálogo dele. eu ia até Na comentar que minha percepção. quando se eu dou uma olhada nas meus primeiros rascunhos de fantasia, lembra que eu acho que te mandei o Will Rage ainda, né? Uhum. Naquele Sim. texto lá, eu acho que dá pra ver muito bem isso que eu ainda tinha que não, eu tenho que colocar ultra descrição em cada diálogo e tal. Então eu tinha muito isso pra mim, sabe? Eu acho que você só amadurece como escritor quando você começar a escrever, claro, cada vez mais, ler diferentes escritores e você vê que você vai ter que ir forjando o seu próprio estilo, sabe? De você É. pega o que você acha que você tem de proveito de cada escritor e mistura com algo novo próprio. Então, Isso é algo mas que eu luto até hoje nos meus textos de, tipo, tentar ou deixar o diálogo mais dinâmico, descrevendo menos, sabe. Mas é difícil, cara, tipo, você tem que com ter certeza. esse Eu filtro, né. Para mim isso é uma batalha eterna, assim, tanto Uhum, que, ah, quando que você vai estar 100% ou finalmente satisfeito com um texto que você, sei lá, uhum. publicou ou escreveu há X tempos, se você pegar para ler ele depois, porque sempre vai ter alguma coisinha que você vai mudar, né, cara. Então é aquele eterno processo. Mas isso de tentar retirar ou só colocar minúcias que sejam importantes ou pertinentes a alguma cena, é algo que eu batalhei muito para chegar no estado que eu tô, porque quando eu Uhum. comecei a escrever diálogo, nossa, eu relia e falava, puta, mas que lixo é esse, cara? E, poxa, você tem uma sensação muito ruim se você escreve algo que você não gosta, assim, você vê que você ficou tanto tempo naquilo e saiu uma bosta, sabe? Então, Mas é um processo de aprendizado mesmo. ao mesmo tempo é Oi, uma Thales? sensação, eu acho uma sensação muito boa voltar, tipo, um tempo atrás, quando você comentou antes do Terra do Fogo, que um tempo atrás eu Aham. peguei, achei ele e fui ler de novo, que é algo que eu já escrevi há, o quê, uns mais de 10 anos, eu acho. É, eu lembro ali lá em E, Floripa ainda, né? e eu voltei e eu vi aquilo e falei, isso aqui tá muito ruim. A maior parte disso aqui. Tipo, sinceramente, eu aproveitaria daquelas 20 e poucas páginas, se eu aproveitasse meia página ali, era muito. O resto eu ia reescrever Poxa. tudo. Tipo, eu vejo isso com bons olhos, porque significa que eu Sim, melhorei desde Melhorou, né. então. tem esse ponto de vista. Tanto É que o quando eu publiquei o Awakener, eu fiquei muito receoso, porque do texto original eu cortei basicamente 20%.
Assim, é bastante coisa, é muita coisa em questão de conteúdo. Mas quando eu analisei depois o produto final, né, o texto final, eu falei, poxa, mas será que aquilo lá era realmente necessário? Porque eu vi que eu sentia que a história ficava tão mais redonda com aquilo ali, sabe? Sem aquela parte que eu já tinha retirado. Então, é Kill Your Darlings, né? É Tem o grande cortes que vêm grande para o bem. exercício o grande exercício do desapego, né, cara. É, Você pois tem é. que desapegar da tua história para que ela se beneficie disso, Até porque porque, não. no caso das coisas que eu cortei, que eu me lembro, eu acho que eu tenho que dar até uma olhada no texto original para ver se era bem isso, mas era muita coisa assim expositiva, Uhum, que não fazia parte daquela história, que seria mais só para expor o próprio universo dela e tudo mais, e isso eu acho que eu faço muito melhor e muito mais satisfatoriamente fazendo simplesmente em outra história, mostrando uma outra história, em vez de, e aconteceu isso naquela época, por exemplo, sabe? uhum. Muito que bom. Isso aí. Depois dessa mega discussão filosófica, vamos ao último texto, então? Vamos. Vamos. A sorte favorece os corajosos. Após meses de planejamento, o paladino e o ladrão se encontravam em frente à masmorra, prestes a invadir o covil do perverso rei sanguinário. É tudo ou nada. Disse o paladino. A sorte favorece os corajosos. Respondeu o ladrão. Trajados com os ternos alugados mais chiques que suas poucas economias permitiam, a dupla entrou pela porta dos fundos exatamente às 10h45, horário em que, de acordo com o informante do ladrão, ocorria a troca de guardas. Para a sorte dos dois, a troca se fez no horário da invasão, permitindo que se esgueirassem pelos estonteantes corredores até o saguão principal, onde não encontraram dificuldades em se misturar em meio ao mar de desafiantes que lutavam por suas glórias particulares. Vamos flanquear os guardas. Você pega o da direita e eu pego o da esquerda. Ordenou o ladrão. E assim se separaram, dando início ao que tanto planejaram. O paladino não perdeu tempo com sua investida. Puxou a primeira alavanca que encontrou e deixou a decisão do embate nas mãos do destino. O ladrão, por sua vez, optou pela abordagem mais sutil. Surrupiou o que pôde, sem abusar da sorte. Sentiu um calafrio na espinha toda vez que o risco lhe parecia por demais perigoso. Assim, obteve todas as cartas que precisava contra seus inimigos. Em questão de meia hora, a dupla se reunia em meio à multidão de desafiantes. Conseguiu o que precisava? Perguntou o ladrão. Acredito que seja mais do que o suficiente. O paladino respondeu apontando para uma bolsa que carregava no bolso interno do paletó. E tu? Se o que peguei não bastar, é simplesmente impossível vencê-lo. Então, que a bênção dos grandes magos do passado nos guie para a vitória. Ambos fizeram um sinal com os dedos, tocando-os na testa e nos ombros, enquanto sussurravam. Em Em nome nome de de Gandalf, Gandalf, Aragorn Aragorn e e Frodo. Frodo. Foram de encontro ao guarda da masmorra principal. Apresentaram falsas credenciais de desafiantes e os requisitos para uma audiência com o rei sanguinário. Assim que tudo foi conferido e aparentava estar de acordo, foi permitido que subissem pelas escadarias. Aproveitaram para combinar seus ataques enquanto subiam, visto que a partir do momento que o duelo começasse, não haveria muito espaço para improvisação. Dividiram as armas e entraram no quarto mais temido da masmorra. Sejam bem-vindos, meus bravos desafiantes, esbravejou a voz do rei sanguinário assim que a dupla entrou em seu aposento. Qual será o seu desejo? Em uníssono, ambos gritaram. A liberdade do reino dos homens! Que assim seja. Espero que estejam preparados para conquistar o que desejam. Se deu início ao embate mais longo desde que a masmorra surgira no mundo dos homens. Parecia fazer dias que duelavam. A cada investida da dupla de aventureiros, o rei sanguinário apresentava uma nova defesa impenetrável, assim estendendo o exaustivo conflito. O que nos resta? Perguntou o paladino, olhando com desespero para o parceiro. Não muito, para ser bem sincero. Tenho apenas uma carta na manga que pode nos salvar. E será suficiente? Eu não sei, por isso ainda não ataquei. Após um instante de hesitação, o paladino respondeu. Você mesmo disse, a sorte favorece os corajosos. Se for para perdermos, que seja usando de todas as nossas armas. O rei sanguinário sorria maliciosamente do outro canto do aposento. Vamos lá, meus caros. Estou ansioso para sua próxima investida. O ladrão puxou seu último ataque, batendo na mesa que os separava do rei sanguinário, com todas as forças. O silêncio instaurou-se no ambiente por um longo período de tempo, sendo quebrado pelo próprio rei, que agora aplaudia os oponentes. Full House! Excelente jogada. Tenho que aplaudir de pé. Vocês realmente são uma dupla e tanto. Nós
Nós vencemos? O paladino perguntou incrédulo. Mas é claro que sim, paladino. Vocês venceram, como de costume. A incredulidade foi tomada por uma onda de confusão. Como de costume? Perguntou o ladrão. E como sabe que sou um paladino? Viemos disfarçados? Como pode? Essa é a parte mais tediosa, sinceramente, respondeu o rei sanguinário. Mas vamos lá. Toda maldita vez que vocês chegam até aqui, fazem o mesmo pedido. Nenhuma única vez pediram por uma coisinha egoísta e particular, como fortuna, uma vida de sucesso e qualquer outra trivialidade dos humanos. E isso é o que mais me irrita. Esse bom samaritanismo de vocês. Essa ideia nobre que um paladino e um ladrão vão salvar o reino dos homens. Então eu sempre aceito, sempre jogo com vocês. E o que mais me irrita é que vocês sempre acham um jeito de vencer. Quer dizer que Começou o paladino, Nós já vencemos? finalizou o ladrão. Mais vezes do que me orgulho de admitir. Mas não importa. Esse é meu jogo, meu reino. E de acordo com as minhas regras, ninguém pode me vencer. canalha! Gritou o paladino, pulando em direção ao rei sanguinário, com as mãos prontas para estrangulá-lo. A única coisa que se mantém igual é isso mesmo, o rei respondeu, estendendo sua mão na direção do paladino. O homem ficou paralisado no ar, impelido pela força sobrenatural do rei. Podemos pular a parte da adaga, hein, ladrãozinho? O ladrão paralisou em meio ao seu ataque. Estava prestes a esfaquear o rei com uma adaga escondida, mas o medo impediu-o de prosseguir com qualquer movimento. Pelo visto, a coragem acabou junto com a sorte de vocês. Dizendo isso, a visão de ambos ficou turva. O ambiente escureceu, aos poucos, girando em círculos infinitos, até que tudo se apagou. Mais sorte na próxima vez. Voltem sempre ao cassino do Rei Sanguinário. Após meses de planejamento, o paladino e o ladrão se encontravam em frente à masmorra, prestes a invadir o covil do perverso Rei Sanguinário. É tudo ou nada. Disse o paladino. A sorte favorece os corajosos. Respondeu o ladrão. Ok, então. A minha análise é que você acabou decidindo por fantasia em tempos atuais, né? Eu acho que você não quis, e acho que certamente não foi a intenção, esconder a questão de tipo, é coisa fantástica no mundo presente, porque eu logo no começo imaginei, deve ser um cassino, alguma coisa. Me veio uma vibe, inclusive, vibe não, mas tipo, me lembrou um pouco a cena de, como é que é o nome daquele filme em português? 11 Homens e um Segredo, que eles invadem o cassino lá e tal, então me veio um pouco dessa vibe. Eu não sei por que você acabou ficando decidiu chamar ele de fato de ladrão e paladino. Acho que talvez seja a mesma ideia do Tots, tipo, eles são quem eles são na parte fantástica, só que estão num universo moderno. Uhum. E coincidentemente o nome do cassino é Masmorra do Rei Sanguinário, né? O Cassino do Rei Sanguinário, no caso. E você também usa muitas descrições que puxam da parte da fantasia, como masmorra, guardas e tudo mais, que pega essa parte mais de algo bem guardado, como uma fortaleza e tudo mais. Uhum. E no final, eu entendi que, de fato, vindo da parte fantástica, é que o dono do cassino provavelmente não é um humano, né? Porque ele fala, vocês humanos. Então ele talvez seja um dragão ou alguma outra criatura sobrenatural. E tem algum tipo de feitiço do tempo que ele faz, né? A lá um good place da vida, que é o rollback, né? O reset ali. Que eu não sei se ele tá querendo simplesmente ver o desafio, por desafio ou por diversão, o que ele quer dos desafiantes, porque ele espera que eles peçam algo um pouco mais egoísta, né? Ele até comenta que ele acha tedioso, que vocês sempre querem, sei lá, salvar a humanidade e tal, que coisa mais chata. Uhum. Então, o meu ver é uma entidade sobrenatural que gosta de ficar vendo esses desafios como se fosse tipo um gênio que vai cumprir o desejo de alguém que pede alguma coisa, por exemplo. Essa foi a leitura que eu fiz dessa sua obra. Não sei quão próximo estou, então... Pra mim, eu lembrei muito de um roguelike, um jogo. E eles falavam de cartas também, pra mim pareceu o tempo todo que eu achei que ia ter alguma coisa nesse sentido, assim, dele de ser tipo duas pessoas que estão
estão jogando algum jogo online juntas e ficam meio que interpretando. Deixa eu até Os adicionar um personagens. adendo aqui. Eu acho que mais uma das coisas que ilustrou bem algo pra mim que era tipo um cassino é essas metáforas com cartas mesmo. A carta na Uhum, manga, não sei o quê, e a parte do embate com o rei sanguinário, né? A uhum, investida na mesa, não sei o que e tal. Então dava pra bolar muito que era ou um jogo de cartas ou algum tipo de jogo de tabuleiro, alguma coisa assim, né? Não uhum, era um combate físico de fato. uhum. Pode prosseguir, Certo. Félix. Pode ser mais alguma coisa? De interpretação foi isso, mas eu também fiquei curioso, porque eu não ficou bem claro pra mim o que que é, que, tipo, ou se é só algo realmente tipo Persona, que é tipo esse mix, que é tipo uma dungeon do Persona, sabe? Também me pareceu um pouco tem uma Uhum. representação ali do boss e eles têm sei lá, um paladino e um ladrão. Mas não sei, fiquei mesmo curioso sobre qual é por que que, por que que tem o elemento do loop e por que que é um paladino e um ladrão, não sei. Eu achei curioso que o Rei Sanguinário chama o Paladino de Paladino, de fato. Paladino mesmo. Uhum. Na verdade, esse texto inteiro foi muito inspirado por nada mais nada menos do que Dice Dungeons. Foi isso, eu pensei isso. Tanto que Quando eu pensei em roguelike. o título dele é uma música do jogo, A Sorte Favorece os Uhum. Corajosos, ou os... Fortune favors the bold. Isso, Deve ser Eu, isso. essa tive, é a eu pensei melhor no música Dice, do jogo. eu pensei no Dice Dungeons na hora em que ele, teve a primeira hora que ele menciona cartas, ou alguma coisa assim. Ele tava com as cartas na manga, ou que ele Não, antes, tava... foi antes. A carta do Mangas é mais pro final. Não, ele fala Hum. que... é quando ele tá roubando, né? Uhum. O ladrão, por sua vez, surrupiou o que pôde. É. Assim obteve todas as cartas que precisava contra seus inimigos. Acho que é isso, Exato. né? Uhum. Foi aí que eu pensei Sim. no Dice, porque eu sabia que você estava jogando também o Dice Dungeons e eu fiz essa ligação. E eu meio que me aproveitei de algo que o jogo também utiliza, né? Eles são pessoas, né? O paladino e o ladrão, mas quando eles entram nessa dungeon, eles viram esses personagens. Que é da premissa do jogo. Todos aqueles que entram no Dice Dungeons, eles viram uma classe de herói de acordo com a personalidade deles. O guerreiro é um cara bruto, o ladrão é o cara que rouba, o robozinho é o cara que trabalha demais, enfim. E aí eu quis usar dessa mesma ideia para esse texto. Dessa masmorra, que é um cassino, que se instaurou na Terra ou num universo à parte, eu não deixo claro isso, eu deixo só claro que a partir do momento que essa masmorra passou a existir, é como se o mundo dos homens, a Terra, como era conhecida, tivesse sido escravizada por esse rei sanguinário. E aí tem essa questão de todos irem desafiar esse rei para conseguir um desejo. E como eu deixo claro no fim da história, os únicos que ainda lutam pela humanidade e não por desejos egoístas são esses dois personagens, que ironicamente, porque eles são justamente os dois personagens que vencem, de fato, o rei, mas tem essa parada de tipo, é meu jogo, minhas regras, eu tenho poder por aqui, e ele fica criando esse loop do tempo em que os personagens nunca se dão conta de que eles já venceram, que eles já teriam conseguido a libertação da Terra dos Homens, mas eles estão sobre o mandato de uma criatura muito superior. Como o João colocou um dragão, eu acho que seria a representação mais fiel desse rei sanguinário, um dragão, sabe? Uhum. Porque em um dos esboços da história teria um dragão de fato mesmo. Pra eles combaterem. Mas a motivação de roguelike não tá errada, porque. é, lembra do edital do Espadas e Feitiçarias, Tots, que a gente participou? E tinha até 2 contos pra escrever, né? De fantasia. E um deles eu queria muito escrever como se fosse um roguelike. Como se fosse Hum. um guerreiro que tá nesse limbo e ele luta, e sempre que ele chega no dragão, no final, ele é derrotado e começa tudo de novo e tá nesse ciclo sem fim. Mas daí nessa história, minha ideia seria mais de que chega um ponto em que ele se dá conta que ele não sai dali porque ele não quer.
que ele tá nesse ciclo porque ele quer. Nesse não, nesse eu quis colocar que eles estão nesse ciclo por uma força superior a eles, como naquele prompt que a gente fez que todos começavam igual o texto, e eu acho que foi o Tots que escreveu que o personagem estava num círculo de ansiedade. Eles sempre começavam o mesmo dia, tomando prompt de loop? café, e daí o café fazia com que ele voltasse no começo da Ah. história sempre. Mais ou menos nesse sentido que eu quis pegar nessa linha. Não sei se deixei alguma pergunta, algum comentário, alguma percepção de fora, mas era basicamente isso. Ok. E essa referência ao Gandalf e Aragorn, ele... O que que foi? Só pra não ficar tão não tolkieniano o negócio, como se Ok. fosse uma evolução da Terra-média. Não, é Colocou que, o tipo, Tolkien, na minha Tolkien cabeça no texto, né? na minha cabeça foi a ideia é que esse mundo é uma Terra-média que foi pra frente, entendeu? Que foi pros Ah, tempos modernos e daí foi encarcerada por esse rei sanguinário. Mas foi só a minha brecha pra ter alguma referência a Tolkien, porque sinceramente estava chegando no fim desse texto e, não tem nada aqui pra Poxa, fazer. escrevi um texto e não cumpri a proposta. Não tem como, daí pode dizer que foi a minha solução de preguiçoso. Pode se chamar assim. mas, tipo, você não conseguiu... qual foi o raciocínio da... Tipo, tu não conseguiu chegar em nada mais tolkieniano como ideia? Como é que foi essa... A minha primeira ideia de história não tinha nada a ver com isso. Na verdade, ia ser, várias raças numa faculdade estudando a Terra-média. E daí o professor ia falar do Gandalfismo, do Gollumnismo, e do Aragornismo. Entendeu? Tipo, ia ser bem divertido nesse sentido, só que o problema é que eu não estava conseguindo desenvolver, entendeu? Eu tinha essas ideias, mas não estava conseguindo desenvolver para alguma coisa com fim, né? E aí fui pensando, fui lapidando, deixei essa daí de canto Não esqueça do por um modelo momento. quando entraram na era industrial, o freudismo. O sauronismo, ia fazer toda essa coisa aí. Só que daí acabei deixando isso de lado e acabei me contentando em fazer a história do cassino, fazendo essas referências e tentando, né, encaixar nesse cenário mais fantástico, mesmo que mantendo no tempo moderno. Tem alguma razão pros personagens mesmo, os dois protagonistas no caso, se identificarem mesmo por paladino e ladrão? Na verdade, seria mais como uma questão de codinome mesmo, tipo, quase que no É, intuito eles de até ser o comentam que eles codinome estão deles, né. disfarçados, né, pro Rei Sanguinário, é Tipo, verdade. codinome paladino e codinome ladrão. Paladino porque é mais honroso o método que ele tenta ganhar, e o ladrão porque ele literalmente rouba pra ganhar nesse jogo. E também, tipo, o propósito de ser esses 2 personagens foi mais, tipo, brincar com essa ideia dos opostos, né, os opostos que se unem pra Sim. um bem comum, né, o É, paladino, o herói eu da até justiça. eu até Não, pensei quando eu comecei a ler o texto que teria algum momento que eles iam, uhum, se confrontarem, né, porque uhum. é bem comum terem em obras de ficção fantástica, assim, a trope de, o ladrão vai fazer alguma coisa, ou seja lá E qual o for paladino o... vai ficar puto. É, exatamente, exatamente. É tanto que até em Baldur's Gate tem umas coisas legais, assim, se você tem um paladino que entra na tua party, e se você faz algumas coisas, tipo, se você mata alguém, tipo, inocente e tal, Ele eles sai. manifestam essa... Uhum, Ele sai, eles manifestam esse descontentamento, assim, e tal. Tanto que uhum, eles não aceitam estar com alguns membros, alguns outros possíveis membros do grupo, no grupo com eles, né? Porque vai contra toda a filosofia deles e tudo mais. Acho bem uhum, legal isso. uhum. Nesse seria mais temos um fim comum e não temos o que fazer a respeito, então unimos as forças, né. Deus Otávio nos pôs aqui e aqui estamos, né? Tipo isso. Mas foi isso mais no geral. Se vocês têm alguma pergunta ou mais algum comentário pontual. Eu tenho uma pergunta geral do Hum, desafio para todos, na verdade, até eu acho. Se vocês disparem. acharam muito difícil seguir alguma ideia para esse esse desafio, né? Esse NFT, no caso. Não, tipo, todo mundo conseguiu escrever o desafio, mas eu quero saber, tipo, o quão
se foi muito difícil o processo de chegar num resultado pra escrever alguma coisa? Pra mim foi, bastante. Mas Porque acho que o que mais bateu é, na trave foi o Tolkieniano. Porque pelo o que eu que eu mais estava tenho agora vendo os 3 textos depois das análises e tal, e dos comentários e perguntas, eu vejo que cada um teve um pouco de dificuldade diferente, eu bem dizer assim, né. Uhum. Então, eu acho que seria interessante saber É. isso. Pra mim foi mais a parte tolkieniana, porque o que eu mais tenho de referência são os filmes, né, eu só li o primeiro livro Uhum. e o Hobbit, e honestamente tenho muita preguiça de continuar lendo, porque o primeiro livro eu já achei meio chatão, né, mas é aquilo, tipo, do momento que eu tô lendo, né. Como a gente ficou discutindo ao longo desse episódio, tipo, era muito um produto da sua época e era muito revolucionário pra sua época. Sim. Só que eu já tive contato com outras histórias de fantasia que, pra mim, não é que são melhores, mas são melhores de ler, né. Não que o Ah, conteúdo sim, dela seja você melhor. precisa ter certa fortitude para ler Tolkien, se você não é Uhum. acostumado com isso, com É. certeza. E aí pra mim foi muito difícil, tanto que eu acabei de falar, a referência de Gandalf, Aragorn, é só pra dizer que tem alguma coisa mais explícita de Tolkien na história. Mas o que você falou pra mim foi difícil justamente por ser algo tolkieniano, eu acho que, pelo menos pra mim, né, o Tolkien é o pai da fantasia, assim, pode-se dizer, o mais prominente criador de obras fantásticas. Então, eu acho que qualquer coisa que você usar dos clichês de fantasia, tipo, elfos e dragões e anões, isso tudo que ele normalizou, que ele tornou lugar comum na fantasia, já torna a tua história tolkieniana, sabe? Você não precisa, eh, por exemplo, apelar para Frodo, Aragorn, Gandalf, não sei o quê. Uhum. Só o fato de você já usar esses pré-constructos já torna a tua história tolkieniana. Até mesmo a parte de dividir os personagens em classes, né? Assim, em ladrão Uhum. e paladino. Que isso vem, pra mim, a primeira coisa que eu associo pensando nisso é D&D. Mas D&D, com certeza, também é muito, muito inspirado em Tolkien, né? É visível isso. Sim, é Então, a base, né. não, é Uhum. muito difícil a gente querer escrever algo fantástico, pensando nessa ideia de fantasia medieval, fugindo de Tolkien. É muito difícil. Uhum. Pelo menos se for um fantástico europeu, né? Porque se pegar inspiração asiática ou de qualquer outra cultura, muda bastante o negócio. Uhum. Muito Tots. É um pouco o que eu falei antes, foi muito difícil a parte das rimas. Ahn, e, e também a parte de querer escrever algo mais lento, mais descritivo, só que ao mesmo tempo não poder tomar muito espaço para o texto não ficar longo. E, e acho que e também tem um pouco desse problema que eu falei sobre o diálogo soar estranho por ser fantasia. E eu não sei, eu também ando numa relação um pouco difícil com fantasia. Não só fantasia, mas com fantasia e ficção científica. Tem Mas maior. isso em obras de literatura, você diz, ou no geral, assim, para consumir? No geral, eu acho. Talvez mais com literatura, mas no geral. Nossa, eu tenho nossa, me dá muito bode de ler alguma coisa de fantasia nos últimos tempos, sabe. Por mais que, tipo, no fim eu acabe gostando, até eu conseguir sentar pra ler, eu vou fazer qualquer outra coisa. Eu espero que isso não Hã, seja como se diz? Um, uma, meu Deus, um aftermath, mas eu queria achar uma palavra em português. uhum, Um efeito colateral do final catastrófico de Game of Thrones. Acho que não tenha sido tipo um Não. pós-gosto amargo na boca uhum, para as pessoas Não, ficarem porque Game of desgostosas, Thrones, por mesmo que exemplo. inconscientemente com fantasia, sabe? Não, Porque a, porque eu nem considero o mesmo tipo de. É mais essa coisa fantasia. mais tipo, mais tucaniana, assim, mais clássica, mas, tipo, Uhum. o bem, existe um bem, existe um mal, e existe essa. Você prefere essa dificuldade no quesito mais fantasia tolkieniana mesmo, então, não É, no que é os geral. clichês do bem e do Eu mal, os acho que sim. arquétipos de bem e mal, né. Coisas que seguem Ah, muito. Eu acho que pra mim, o meu maior problema não. tipo, é a jornada do herói. Porque eu acho que até, Sim, sabe? sim, os clichêsões, clichêsões E mesmo. eu digo, por exemplo, que Sim. recentemente eu li o Duna.
E eu acho, e tipo, eu ficava lendo aquilo lá e tipo, ok, eu entendo também que foi na época, provavelmente foi muito revolucionário. Provavelmente não, foi muito revolucionário o que fez na época. Mas pra mim tudo parece meio besta, vendo agora, assim, tipo, parece que tipo tudo é um atalho nesse tipo de, tipo, um atalho no sentido de que eu sei que não é fácil criar um mundo assim, né, fantástico, por mais que seja ficção científica ou que seja fantasia, mas parece que tudo fica muito sem graça comparado com a complexidade que existe no mundo real e que é inalcançável o mesmo tipo de complexidade. Então parece É tudo, que tudo me parece muito superficial nesses sim. mundos de ficção científica e de fantasia. Ah, sim, isso com certeza tira muito tesão de ler alguma coisa. Mas De ser- muito disso do bem contra o mal, tem muita obra que tenta ainda reinventar isso e, cara, o próprio, que a gente tinha mais de mistura de ficção com fantasia, que era Star Wars, ficou nessa, tentou criar uma nuance ali, se perdeu pra caralho no caminho, fez qualquer coisa. E qual E obra que você falou que eu não ficção, escutei? Star Wars, no caso. Ah, tá, Star Wars. Os últimos filmes, tipo, eles tentam criar mais nuances entre esse negócio do bem e do mal pra finalizar dizendo, ó, é o bem e o mal, é isso aí. É, mas já foi Tem- tão cimentado, né, no Star que- Wars isso, tanto o Sith contra os Jedi e tal, então Uhum. sempre foi muito martelado isso, né, na minha visão, pelo menos, dos universos. Deixa eu ver Tua que câmera caiu minha congelou, câmera Davi. aqui. Aham, sim, É. deixa eu Ficou congelando uma imagem muito boa, desativar. Deixa eu, inclusive. eu preciso pegar o carregador porque tá com 4% de bateria. Só um minutinho. Sim, senhor. Nossa, aqui congelou no OBS. Ah, porra, que vai cagar a gravação, cara. Você foi assistir o Batman com a Letícia? Fui. E ela gostou? Convenci ela. Ela gostou, só que cara, a gente se fudeu porque a gente não conseguiu pegar pipoca antes do filme, nem refri, e Ah, a fila tava cara, enorme. eu fui no banheiro, sem brincadeira, acho que umas 3 ou 4 vezes durante o filme. Uhum. Porque filme longo assim, e eu não consigo comer pipoca sem tomar um pouquinho de água, né? Porque você vai passar sede, Uhum. sendo pipoca doce ou salgada. Então, Uhum. Mas ela gostou. A gente concordou no mesmo ponto. A melhor coisa do filme é o vilão, e é isso aí. Agora, inclusive aquele ator eu não via fazer um bom tempo. uhum. Tu viu quem que é o Coringa no extra lá do filme? Não conheço. É Não o conheço o Charlie ator. Day. Não conheço de cabeça, sinceramente. Tipo, eu vi depois o nome dele, mas nunca assisti nada dele. Ahn, tá. Quem tá falando do bem e do mal? E complementando, ia falar da ficção, tipo, eu acho que ficção é muito. É mais importante o conceito do que a história em si, e daí isso me dá também uma preguiça de ler, sabe? Principalmente quando você vai ler Asimov. É, parece que ele se focava mais no conceito da história do que nos personagens e o que eles fazem com isso. E daí Uhum. parece que a história é só uma grande explicação de um conceito do que é os Ah, sim. robôs, do Em tal. vez de uma história em volta dos personagens em si. Isso tipo, ao invés de integrar os personagens nessa história, mas isso tipo uma percepção minha que na ficção no geral, o da Máquina do Tempo, o Wells também lá, o H.G. Wells. Pensando nisso, tem tantas nuances quando você vai escrever uma história. Tipo, se você vai usar um conceito complexo e grandioso, tenha certeza de não fazer os personagens serem triviais ou secundários, né? Como você falou, enlace eles na história. Eu acho que dependendo do escopo da história, tem tanta importância que você pode fazer. Eu tô lendo um livro não é um livro do Cortázar, mas é um livro que é basicamente a transcrição das aulas que ele deu na Universidade de Berkeley. E daí, numa das aulas, ele estava comentando sobre a palavra fantástico. E que ele disse que ele sempre gostou muito, quando criança, assim, de histórias fantásticas e tal, mas na época que ele cresceu, o termo fantástico era um termo que era usado muito negativamente. Porque era uma época em que davam muito mais valor para o realismo, para histórias realistas. E aí ele conta de uma vez, quando ele tinha, tipo, sei lá, uns 10, acho, 10, 12 anos, e ele tinha acabado de ler um livro do Júlio Verne, que eu agora esqueci o nome do livro, mas não era um desses mais famosos, mas era um livro que era um dos favoritos dele, e ele acabou de ler, gostou muito, e emprestou para o melhor amigo dele.
E aí, alguns dias depois, o amigo dele devolveu o livro e falou, tipo, ah, não consegui ler, achei muito fantástico. E- Nossa, isso é aquela história, né? Você é um hater ou é fã? Mas eu entendi o que ele quis Mas não, dizer. era isso, Não, o sim, sim, fantástico também. era tipo, não, eu não... Mas eu achei Ah, engraçado o como... viajão. É um viajão, bem dizendo. Sim, e como isso é cíclico, e isso foi, tipo, provavelmente nos anos 30, eu acho, algo assim, 40, eu não lembro que ano que o Cortázar nasceu, mas eu acho que era, tipo, isso, 30, 40. E, e eu acho que agora o que está acontecendo, quando nós estávamos falando sobre agora as histórias tipo Crônicas de Gelo e Fogo terem muito mais relevância no mainstream do que histórias como fantásticas como O Senhor dos Anéis, eu acho que é um pouco isso. Tipo, é essa preferência pelo realismo, de certa forma, sobre o fantástico. É isso. Ou uma mistura dos dois, né? Pro fantástico ser aceito, ele tem que ter uma dose de realismo no meio dele. E vice-versa, eu acho, de certa forma. Tan, tan, tan. Em alguns casos, né? Porque o realismo por si só. Sim. Muito que bem. Sim. Então essa semana não tem respostas definitivas. Essa semana não tem resposta, só pergunta. Só pergunta. Tan, tan, tan. Então vamos ao É, sim. desafio, Tots. Temos que O instigar as desafio. pessoas a pensarem, né? Não podemos dar respostas de bandeja assim também. O desafio, vocês não viram, mas tá no final do documento. Desafio invisível. Então, Não consigo ver seus movimentos. o Olha lá desafio, ele! Mais invisível do que as flechas do bruxo. o desafio é escreva um conto sobre nada. E o ponto bônus é nada. Então não temos pontos Pra bônus? dar o, só para explicar um pouco mais o que é o nada. Eu lembro sempre sobre nada, me lembro muito um episódio de Seinfeld, que não sei se vocês já viram, que tem uma Que eles temporada ficam o que dia inteiro eles fazendo nada. não, eles começam a escrever um seriado sobre nada, né? Que é, e tem, eu vou colocar o link depois aqui do episódio em que eles discutem sobre isso, em que eles têm a ideia de fazer um seriado sobre nada, e basicamente esse seriado que eles inventam é o próprio Seinfeld, é meio que é um meta-joke, assim, né? Ah, e o nada ali que eles dizem é tipo isso, o que você, quando eles vão falar esse seriado, eles vão tentar vender a ideia do seriado pro presidente da NBC, né? Eles falam, ele não entende assim, como assim um seriado sobre nada? Ele falou, o que você fez hoje? E daí ele fala, ah, não sei, eu acordei, comi e vim trabalhar. Ele diz, isso é o seriado. E, e tem um pouco disso no... tem uma cineasta que é a Chantal Akerman, que os filmes dela também são, tipo, meio que sobre nada, se você for ver. É, tipo, é um realismo meio extremo, assim, que é tipo, ok, o tempo de descascar uma batata, por exemplo, é o tempo de descascar uma batata, sabe? Mostra tudo isso. E, e o que mais? Eu estava também falando sobre isso com a Lígia hoje. Ela também deu um exemplo bom que era um filme que o Andy Warhol, o cara da lata lá, resumindo, o Andy Warhol, o cara da lata, é, Ah, é, ele fez um filme, agora eu esqueci o nome, que eu acho que é tipo Empire State ou algo assim, mas é basicamente o filme dele é tipo colocou uma câmera na frente do Empire State Building e ficou filmando aquilo durante 10 horas. E isso é o filme. Então, tipo, nada acontece, mas muitas coisas acontecem nesse tempo. Enfim, resumindo a ideia pro desafio, é, tipo, não pode ter uma grande reviravolta, não pode ter um grande, sei lá, uma mudança, uma morte, alguma coisa assim. É, tipo, tentar pensar em como fazer interessante uma história em que nada acontece. Agora, tem várias formas Pois, de se mas fazer isso. ainda bem que a gente tem 2 semanas pra escrever, hein? eu já tenho uma história pronta, que eu vou reusar aquela minha história da Penélope no café. Que é É tipo sobre isso, nada é aquela tipo história. isso. É tipo isso, nada Nossa, acontece. Penélope vai ao café. De novo. Muito bom, muito bom. Não pode ter um apocalipse zumbi acontecendo fora da cafeteria. Tipo isso.
Mas agora eu entendi por que você disse que o desafio já estava no documento. Sim. 10 pontos para a Grifinória. Não tinha nada ali. Muito né? que bom. Sim. Então, acho que vamos encerrando por aqui, né, João? Vamos, abemos um desafio. Tivemos um desafio e um longo debate. Tinha que ser um episódio tolkieniano, tinha que pelo menos ser longo, né? Na verdade, o pessoal ainda não entendeu aqui, isso daqui era só a introdução do episódio. A La Isso Tolkien aqui já é. passou Vocês 2 estão no horas índice ainda, pessoal. e Estão no meia prólogo ainda. descrevendo o que vai ser. Esse foi o Hobbit. Agora Agora. falta o Senhor dos Anéis. Agora vem pro Senhor dos Anéis. Agora vem o Silmarillion, cara. É, Então, depois de uma brevíssima discussão sobre fantasia, chegamos ao fim de mais um episódio do Sindicato dos Escritores. E já deixamos com vocês o desafio da próxima quinzena, elaborado pelo TOTS. Quem quiser participar pode mandar esse desafio para onde, Otávio? no e-mail sindicatosescritores@gmail.com ou no Twitter e Instagram @sindicatosescritores. E também pode deixar um comentário no WordPress, no sindicatosescritores.wordpress.com. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Vou sair aqui voando na minha vassoura.